Existem muitos estádios espalhados pelo Brasil, com mais de 50 anos de existências, muitos inaugurados ou remodelados nesse século, com grande capacidade, alguns acanhados, enfim. Fato é que nesse vídeo você vai conhecer quem foi o primeiro clube que deu uma volta olímpica nos principais estádios do futebol brasileiro. Então já sabe, né? Deixa o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. O estádio da Vila Belmiro existe desde 1916, surgindo 4 anos após o nascimento do Santos Futebol Clube. De propriedade do Peixe, o estádio, embora tenha capacidade inferior a 20 mil torcedores, já recebeu muitas finais de campeonatos, onde o Santos deu várias voltas olímpicas. Entretanto, não foi o Santos o primeiro time campeão no estádio, já que esse feito quem protagonizou foi o extinto Clube Atlético Paulistano. O Campeonato Paulista de 1916 da APA foi jogado em pontos corridos, e em jogo da penúltima rodada, o Santos recebeu o Paulistano na Vila Belmiro, que sem grandes dificuldades venceu por 5-2 e com isso matematicamente garantiu o título com uma rodada de antecedência, se tornando assim o primeiro time campeão na Vila Belmiro. O estádio do Pacaembu foi construído no final da década de 30 e a conclusão de sua obra aconteceu em 1940. Ainda em 1940, no mês de abril, aconteceu a Taça Cidade de São Paulo, torneio criado exclusivamente para inaugurar o Pacaembu e contando com a participação de 4 clubes, sendo eles Palestra Itália, atual Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Coritiba. O campeão foi a equipe do Palestra, que nas semifinais despachou Coritiba e na final foi campeão em cima do Corinthians com uma vitória por 2-1. O estádio do Morumbi é o maior estádio privado do futebol brasileiro e tendo como propriedade o São Paulo Futebol Clube, já sediou e continua sediando inúmeros eventos esportivos e também shows musicais no estado. Sua construção teve início na década de 50 e sua inauguração oficial aconteceu em 1960, no amistoso entre São Paulo e Sporting de Portugal. Mas foi somente 9 anos mais tarde que um time se tornou o primeiro campeão no estádio, e esse time não foi o Tricolor. No Campeonato Paulista de 1969, disputado em fase de grupos e posteriormente no quadrangular final, foi vencido pelo Santos, que em jogo da última rodada do quadrangular, segurou 0-0 no Morumbi contra o São Paulo e foi novamente campeão estadual. A Arena Corinthians, ou Neoquímica Arena por questões de patrocínio, foi inaugurada em 2014, e sendo o estádio que recebeu a partida de abertura da Copa do Mundo de 2014, tem capacidade para mais de 40 mil torcedores. De propriedade do Corinthians, foi o Timão o primeiro campeão no estádio, e a volta olímpica aconteceu quando o Corinthians foi campeão paulista de 2017 em cima da Ponte Preta, com o resultado do segundo jogo da final terminando empatado em 1-1. O estádio Allianz Parque, ou também conhecido como Arena Palmeiras, foi mais um estádio inaugurado em 2014. Só que diferente de outros estádios, o Allianz não recebeu partidas da Copa do Mundo. De propriedade do Palmeiras, foi o Verdão o primeiro time campeão no estádio, e a volta olímpica foi em comemoração ao título da Copa do Brasil de 2015, em final ganha sobre o Santos nas penalidades. O estádio Raimundo Sampaio, ou como também é conhecido Arena Independência, é administrado pelo América Mineiro, e o estádio foi construído no final da década de 40 para ser um dos palcos da Copa do Mundo de 1950 que foi disputada no Brasil. Embora tenha como administrador o América, não foi o clube e muito menos os rivais Atlético e Cruzeiro o primeiro campeão do estádio, já que essa proeza quem protagonizou foi a equipe do Vila Nova da cidade de Nova Lima. No Campeonato Mineiro de 1951, Atlético e Vila Nova se enfrentaram numa melhor de 3, para definir quem seria o campeão, e com as finais acontecendo em janeiro de 52, o Vila Nova conquistou o título após vencer por 1-0 no Independência, em jogo realizado no dia 27 de janeiro. O estádio Governador Magalhães Pinto, popularmente conhecido como Mineirão, existe desde o ano de 1965 e já tendo recebido jogos e finais de diversos campeonatos diferentes, é bastante lembrado por ter sido palco do 7-1, maior derrota da história da seleção brasileira. O Campeonato Mineiro de 1965 foi disputado em pontos corridos e o Cruzeiro foi o grande campeão, e o jogo que definiu o título com uma rodada de antecedência foi diante do Uberlândia no Mineirão, com o Cruzeiro confirmando a taça após golear por 6-0. Com atraso, o campeonato invadiu o ano de 66, sendo concluído em fevereiro. A Arena MRV é de propriedade do Clube Atlético Mineiro e sua construção durou entre 2020 a 2023. Em 2023, o Galo estreou a sua nova casa, que tem capacidade para mais de 40 mil torcedores. Entretanto, não foi o Atlético o primeiro campeão da história do estádio, e para ficar ainda pior, o primeiro time campeão na arena foi o Flamengo, que os torcedores atleticanos tratam como verdadeiros inimigos. O título foi o da Copa do Brasil de 2024, com Gonzalo Plata fazendo o gol da vitória flamenguista e do pentacampeonato da Copa do Brasil.
O novo estádio Mané Garrincha foi demolido e reconstruído para ser uma das sedes da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, e sua reinauguração aconteceu em 2013 numa partida do Campeonato Candango. O primeiro time campeão no novo Mané Garrincha foi o Brasiliense, que no segundo jogo da final do Campeonato Candango derrotou a equipe do Brasília por 3-0. O estádio Serra Dourada é o maior estádio de Goiás e sua inauguração aconteceu no ano de 1975. De lá pra cá, o estádio já recebeu muitas finais importantes, além de jogos da seleção brasileira. De propriedade do governo do estado, o primeiro campeão da história do estádio foi o Goiás, que no Campeonato Goiano de 1975, numa final de melhor de 3 diante do Goiânia, conquistou o título no terceiro jogo após vencer por 3-0. O estádio José Pinheiro Borda, popularmente conhecido como Beira-Rio, foi mais um que sediou partidas da Copa do Mundo de 2014, e com capacidade para mais de 50 mil torcedores, sua inauguração aconteceu em 1969, no amistoso entre Internacional e Benfica de Portugal. Ainda em 69, o Internacional foi campeão gaúcho, e no jogo decisivo, o Inter precisava apenas de um empate contra o Grêmio no Beira-Rio para se sagrar campeão, e foi exatamente isso que aconteceu com 0-0. A Arena do Grêmio começou a ser construída em 2010 e pouco tempo depois, no ano de 2012, a arena já estava de pé, com o jogo de inauguração sendo entre Grêmio e Hamburgo da Alemanha, mesmo adversário que o Grêmio foi campeão mundial em 83, e o resultado desse jogo de inauguração terminou 2-1 para o Imortal. Demorou cerca de 4 anos para que um clube fosse campeão no estádio, e para ficar tudo perfeito, esse time foi o Grêmio, que quebrou uma longa seca de títulos importantes que já durava 15 anos ao conquistar a Copa do Brasil de 2016 sobre o Atlético Mineiro. O estádio Couto Pereira foi inaugurado no ano de 1932, já caminhando para os 100 anos de idade, e inicialmente o estádio era chamado de Belfort Duarte, mas foi aí que chegou a década de 70 e o Coritiba, em forma de homenagear o ex-presidente do clube, Major Antônio Couto Pereira, o rebatizou. O primeiro time campeão no estádio foi o extinto Clube Atlético Ferroviário, que na decisão do Campeonato Paranaense de 1938, concluído com bastante atraso somente em junho de 1939, bateu no jogo decisivo o Operário de Ponta Grossa, e o placar foi uma sonora goleada de 9-2. O estádio Mário Celso Petraglia, ou Liga Arena por razões de number rights, mas também como popularmente é conhecida a Arena da Baixada, foi inaugurada oficialmente em 1999, e passando por reformas de lá pra cá, foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2014. De propriedade do Atlético Paranaense, foi o Furacão o primeiro time campeão no estádio, quando em 2000 conquistou o Campeonato Paranaense sobre o arquirrival Coritiba, após empate de 1-1. O estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, é o maior estádio em capacidade do Brasil, já que ele comporta quase 80 mil torcedores, mas em tempos passados, o estádio costumeiramente recebia públicos superiores aos 100 mil espectadores. Construído para a disputa da Copa do Mundo de 1950, o primeiro campeão do estádio foi a seleção do Uruguai, que no jogo decisivo diante do Brasil, com público de mais de 200 mil pessoas, conquistou a Copa do Mundo ao vencer de 2-1 e de virada. O estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário, existe desde o ano de 1927, quando numa partida amistosa contra o Santos, que venceu por 5-3, o Vasco inaugurou a sua casa. O torneio Início foi uma tradicional competição que existiu no Rio de Janeiro e em muitos estados do Brasil, e sua fórmula de disputa era bastante curiosa. Todos os jogos eram disputados no mesmo dia, com partidas de 20 minutos, 10 em cada tempo. Já a grande final acontecia em 60 minutos, 30 em cada tempo. Em 1929, o torneio Início do Rio de Janeiro foi disputado em São Januário, e os participantes foram Bom Sucesso, Botafogo, Bangu, América e Vasco, com o Cruz Maltino sendo campeão do torneio após vencer o América por 1-0. O Estádio Olímpico Newton Santos, também conhecido como Engenhão ou simplesmente Newton Santos, foi construído em meados dos anos 2000 para sediar os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, e já há algum tempo é o Botafogo quem administra o estádio. Embora seja o Fogão quem toma de conta do Newton, não foi o clube o primeiro campeão do estádio, com esse feito pertencendo ao Fluminense, que em 2010 foi campeão brasileiro após derrotar o Guarani na última rodada por 1-0. O estádio Governador Plácido Castelo, também chamado de Arena Castelão, foi construído em 1973, e quando o Brasil foi anunciado como país sede da Copa do Mundo de 2014, o estádio passou por reformas estruturais para receber o evento. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o Castelão foi conhecer o seu primeiro campeão pouco tempo após a sua inauguração, com Fortaleza conquistando o título do Campeonato Cearense de 74, que com grande atraso no calendário só foi ser concluído em março de 75, e no jogo decisivo o Lion superou o
rival Ceará por 3-1. O estádio Jornalista Edgar Proença, mais conhecido como Mangueirão, foi fundado em 1978. E até hoje eu não consigo entender como é que o estádio não foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Com capacidade para mais de 50 mil torcedores, o Mangueirão, que tem a dupla Remo e Paysandu como mandantes, conheceu seu primeiro campeão na edição de 1978 do Campeonato Paraense. Só que o jogo decisivo entre a dupla de rivais aconteceu no aniversário de um ano do estádio em 79, com o Remo sendo campeão. O estádio Governador João Castelo, popularmente conhecido como Castelão de São Luís do Maranhão, é o maior estádio do estado, e sua data de inauguração foi 1º de maio de 1982, no feriado do Dia do Trabalhador. Ainda em 82, o estádio conheceu seu primeiro campeão, sendo ele o Motoclube, que conquistou o Campeonato Maranhense definido em um quadrangular final, com o jogo do título sendo uma vitória de 2-1 sobre o rival Sampaio Corrêa. O estádio Eládio Barros de Carvalho, popularmente conhecido como Estádio dos Aflitos, é um dos estádios mais velhos de Pernambuco, e sua inauguração oficial aconteceu em 1939. De propriedade do Náutico, o primeiro time a ser campeão, porém, não foi o Alvirrubro, já que esse feito quem protagonizou foi o Santa Cruz. Demorou um pouco, já que isso só foi acontecer no Campeonato Pernambucano de 1947, que com enorme atraso só foi concluído em abril de 48, e o jogo do título coral foi contra a equipe do América, que terminou 5-0. O estádio José do Rego Maciel, popularmente conhecido como Estádio do Arruda, foi inaugurado de forma oficial em 1972 e, de propriedade do Santa Cruz Futebol Clube, é o maior estádio em capacidade do estado de Pernambuco. Antes mesmo de ser inaugurado oficialmente, quando o Arruda ainda estava em obras, o Santa Cruz chegou a mandar jogos no estádio, e foi aí que, em 1970, o clube conquistou o primeiro título em sua casa, que foi o Campeonato Pernambucano, e no jogo do título derrotou o Náutico por 2-0. O estádio Adelmar da Costa Carvalho, mais conhecido como Ilha do Retiro, foi inaugurado em 1937, e o estádio se destaca por ter sido o primeiro do Norte-Nordeste a sediar uma partida da Copa do Mundo, quando em 1950 recebeu o duelo entre Chile e Estados Unidos. De propriedade do Sport Recife, o primeiro campeão da história do estádio foi o maior rival Santa Cruz, que no Campeonato Pernambucano de 1940, que com enorme atraso invadiu o calendário de 41, foi campeão após vencer o Sport por 2-1. A Arena Pernambuco foi construída em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, para ser um dos palcos da Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014, e sua inauguração aconteceu em 2013 no amistoso entre Náutico e Sporting de Portugal. O primeiro time campeão no estádio foi o Sport, que ergueu a taça de campeão pernambucano de 2014 em final diante do Náutico. O Complexo Esportivo Cultural Otávio Mangabeira, ou mais conhecido como Arena Fonte Nova, existe desde 2013, sendo mais uma moderna arena que cedia os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Antigamente existia um outro estádio no local, também conhecido como Fonte Nova, mas repleto de problemas estruturais foi demolido e em seu lugar construído a nova arena. O primeiro campeão da Arena Fonte Nova foi o Bahia, que conquistou o Campeonato Baiano de 2015 em final diante do Vitória da Conquista, com direito a uma goleada de 6-0. O estádio Manuel Barradas, mais conhecido como Barradão, foi construído no início da década de 80, com a conclusão da obra e sua inauguração acontecendo no ano de 1986. De propriedade do Vitória, o estádio tem capacidade superior a mais de 30 mil torcedores. Demorou quase 10 anos para que o estádio conhecesse o seu primeiro campeão, já que a maioria das finais dos times baianos eram jogadas na Fonte Nova, e o primeiro campeão do Barradão foi o Vitória, que em 1995 foi campeão baiano após derrotar a equipe do Galícia no jogo decisivo por 1-0. A Arena das Dunas está localizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e foi mais um estádio construído para sediar jogos da Copa do Mundo de 2014, recebendo um total de 4 partidas, inclusive aquele famoso Uruguai contra a Itália, quando Luís Soares deu uma mordida no zagueiro Chiellini. Inaugurado justamente em 2014, o primeiro time campeão no estádio foi a equipe do América, que conquistou o título do Campeonato Potiguar em cima da equipe do Globo após empate de 0-0. A Arena Pantanal foi mais um estádio que recebeu os Jogos da Copa do Mundo de 2014, e todos os jogos foram válidos pela fase de grupos. Com capacidade para mais de 40 mil torcedores, o estádio é bastante utilizado pela equipe do Cuiabá, que até ano passado estava na primeira divisão. O primeiro campeão da história da Arena Pantanal, inclusive, foi o Dourado, que em 2015 protagonizou a maior remontada de sua história, quando conquistou a Copa Verde sobre o Remo, goleando por 5-1. Tudo isso após perder o jogo da ida por 4-1.
A Arena da Amazônia, que recebe o nome de Vivaldo Lima, um antigo e renomado político do Amazonas, foi mais um que recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014. E assim como a Arena Pantanal sediou 4 partidas do Mundial, todas com uma boa média de gols. Inaugurado em março de 2014, o estádio só foi conhecer o seu primeiro campeão em 2015, quando a equipe do Nacional Futebol Clube foi campeão amazonense em cima da equipe do Princesa dos Solimões, com o jogo decisivo terminando 2-1. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiram? Então deixe a sua opinião nos comentários.